Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou o Luiz e hoje nós vamos apresentar um artigo sobre uma análise de design de usabilidade em dispositivos para IoT, com foco em casas inteligentes, as smart homes. Então a ideia é conversar um pouquinho sobre como foi esse estudo, passar os principais pontos, entender um pouquinho sobre essa área e demonstrar aí alguns resultados que são interessantes que foram abordados. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho o contexto sobre a IoT, né? Essa crescente proliferação de IoTs em ambientes domésticos, ele expandiu as possibilidades de automação e de controle inteligente. No entanto, a eficácia desses dispositivos depende muito da usabilidade, das suas interfaces, né? Então, esse artigo, ele revisa a literatura existente, né, sobre a aplicação de design de usabilidade em dispositivos IoT, com foco, né, nas casas inteligentes. O artigo observa alguns princípios de design de usabilidade aplicados para IoT e os desafios de interfaces, né, para esses tipos de dispositivos e uma análise, né, detalhada sobre os aplicativos associados, algo que contribui bastante para poder evidenciar a importância da usabilidade na adoção e satisfação de usuários em IoT. Como introdução, eu queria até trazer um pouquinho mais de detalhes que esse avanço de tecnologias, né, que foram inerentes à produção da internet como um todo, ele traz aí algumas questões importantes que são os desafios para que você tenha condição de aplicar, né, a usabilidade em todos esses dispositivos, né? Então houve uma explosão muito grande nesse conceito, né, de smart home, e isso hoje em dia é ampliamente suportado ali, né, em diversos equipamentos que estão aí sendo utilizados nas casas, como, por exemplo, em iluminação, em temperatura, em segurança, em entretenimento. Tem várias possibilidades ali que permitem conexão de dispositivos ali com uma experiência que seja integrada, que possa ser observado ou monitorado através de smartphones, né, por aplicativos. Então, essa associação entre IoTs e dispositivos que são em aplicativos em smart permitiu que tivesse uma expansão muito grande nesse sentido ali, e popularizou bastante também esse tipo de dispositivo em ambiente doméstico, né? Isso está transformando, de fato, a maneira com que nós interagimos aí com esses equipamentos, né? Então, hoje em dia, é comum que casas, residências e pessoas utilizem dispositivos IoT na sua rotina, no seu dia a dia, e, consequentemente, esse uso, né, desse tipo de equipamento permite aí uma expansão muito grande nesse setor. Segundo a Forbes Tech, isso é dado desse ano, 2024, o crescimento de dispositivos IoT e smartphones tem sido aproximadamente 25% ao ano, com uma previsão de aumento de 27 bilhões de dispositivos conectados até 2025, uma coisa que é absurda, né? Então isso reflete a rápida adoção e a confiança dos consumidores aí nessas tecnologias inovadoras. Ou seja, a gente tem um contexto muito grande, muito heterogêneo, com diversos dispositivos surgindo, com vários aplicativos surgindo junto. Então, a ideia, né, é focar bastante em perceber como que a usabilidade pode ser aplicada nesse contexto tão gigantesco, né? Esse é o sentido desse artigo. O objetivo, então, foi responder como que o design de usabilidade influencia a eficiência e a aceitação, né, de dispositivos IoT em ambientes domésticos. E foi proposto uma revisão sobre as práticas atuais e desafios na aplicação de design de usabilidade em dispositivos IoT e smart homes. Os resultados apresentam que o design de usabilidade é fundamental para a adoção de satisfação de usuários com os dispositivos IoT, evidenciando a importância de interfaces que sejam, né, intuitivas e de fácil interação, tanto para dispositivos em si, quanto para os aplicativos que os controlam. Então, a preocupação desse estudo, na verdade, foi delimitar essa preocupação de que os dispositivos IoT, seu formato, sua concepção, a sua ideia e a forma com que ele transmite dados e os aplicativos que recebem esses dados e interagem com o usuário possam ter um design que seja interessante para todo mundo. A método de pesquisa, né, e aqui eu trouxe um resumo sobre como que foi feito, como foi dada a pesquisa, foi feita uma string de busca, né, com os termos IoT, usabilidade, design de usabilidade, smart home e experiência de usuário. Isso foi adaptado em cada uma das bases. A gente usou 3 bases principais, né, que é o Spring Link, o i3z e o Science Direct, né. E a gente tirou um pouquinho o Google Scholar porque ele acaba tendo aí uma abrangência muito grande. E desses artigos, 307 artigos foram identificados aí nessas bases, sendo que foram excluídos por duplicidade 44 desses artigos. E a avaliação inicial foi feita observando título, resumo e palavras-chave, né?
Depois que isso foi feito de forma geral, foi detalhado com 36 artigos que tinham aderência específica a esse tema. Desses 36, foi se aplicados os critérios de exclusão, e aí chegamos em 22 artigos que são relevantes para esse estudo, e 5 revisões de literatura que completam ali os trabalhos selecionados para essa abordagem aqui. Os critérios de seleção consideraram pesquisas sobre IoT e Smart Home, pesquisas sobre design de usabilidade, pesquisas que falavam sobre a preocupação com objetos em IoT, e também estudos que falavam sobre interface em IoT, né? E esses foram os critérios de inclusão. Exclusão são artigos que sejam diferentes de inglês ou português, artigos que não sejam relacionados com IoT ou que não sejam que não trabalhem com abordagem computacional, né? E também textos que não sejam publicações científicas foram excluídos dessa linha. Então a gente chega em alguns trabalhos que foram mais importantes, né? Que foram selecionados para poder trabalhar, sendo que desses trabalhos, os focos, né? Foram o primeiro trabalho, na verdade, ele foi trabalhado com um foco centrado em humano, que isso é uma coisa que chamou muita atenção, porque ser uma abordagem que trabalha basicamente com consenso de como que funciona o design baseado no ser humano, uma revisão de literatura de Eisgard, que foi feita em 2023. E o destaque, né, é a questão de você observar a necessidade de uma abordagem humanizada para a IoT, né? Só que, como limitação, esse trabalho ele traz aí uma falta de práticas, né, significativas nos princípios também não tão claros, né? Scheibelt, ele traz uma abordagem holística sobre integração de acessibilidade em IoT, um tema que também é muito próximo de usabilidade, e traz fatores sociais, culturais e comportamentos como sendo um grande desafio dessa área, né? Além disso, ele também analisa fatores sociais, culturais e comportamentais para IoT e enfatiza a necessidade de uma abordagem muito mais holística para quando se fala sobre esse assunto. Tem uma limitação com fatores como sociais e culturais que ficam claros na pesquisa. Git traz uma comunicação autônoma em ambientes de IoT, né? Então ele traz ali desafios como o RFID e sensores para interação autônoma, que são os padrões que a gente utiliza para poder conectar IoTs. Traz uma visão abrangente sobre a IoT como abordagem e fornece aí uma visão muito avançada das interações humanas, mas que tem também algumas limitações, como por exemplo, necessidade de mais avanços nessa área, mais avanços na pesquisa de comunicação autônoma, principalmente. Esse é o foco desse estudo. Casar e Barca traz também um artigo falando sobre evolução e desafios técnicos e não técnicos em IoT, né, que seria uma abordagem, né, com o desafio de superar obstáculos e esses desafios nesse sentido, né, que a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre questões técnicas, a gente fala sobre esse tema, mas tem outras questões que têm que ser observadas também com maestria, né. Ele traz uma discussão sobre a evolução da arquitetura em IoT e também traz ali uma proposta para você superar desafios técnicos, né, como você pode otimizar abordagens, né. E isso acaba trazendo aí uma observação, né, que as práticas elas têm que ser muito mais válidas, muito mais intuitivas no sentido de propor, né, essas melhorias em evolução. Bergan traz também um desafio observando para a user experience, né, dos usuários, né, com lacunas em IoT por empresas, né. Então, acho que esse estudo foi um dos estudos que mais achei interessante, porque ele evidenciou as dificuldades de grandes volumes de dados serem trabalhados de forma eficaz, né? Foi um estudo exploratório com o UX e também ele identifica algumas lacunas do uso ali de IoT e sugestões de melhoria. O que eu mais gostei nesse estudo, na verdade, foi porque ele traz ali uma percepção de como que o IoT ele pode ser expandido, né? E como que às vezes alguns pontos chave como o custo influencia na usabilidade, né? Então às vezes as empresas priorizam muito a questão de lançar rapidamente um produto e não se preocupa com outros aspectos, né? Isso traz aí uma visão bem interessante, né? Apesar de que a limitação desse trabalho é que ele foca em pouco na integração e metodologia, mas ele traz uma abordagem muito interessante nesse sentido. E o artigo que estamos propondo aqui, né? Ele traz aí uma arquitetura muito mais focada em smart homes. Ele traz uma revisão evidenciando, né, as aplicações e os objetos, não tirando esse contexto, ou seja, aproximando mais, né, o que é aplicação do que é dispositivo, e também traz aí alguma evidência ali
de como que essas interfaces podem ser interagidas ali, baseadas na literatura, né? A limitação desse artigo é que o nosso foco inicial ele está abordando o smart homes, né? Abordando questão de casas inteligentes, não está abrangendo aí para IoT como um todo. Além disso, na discussão, nós trouxemos 2 pontos que são importantes, né? Então, eu consegui trazer um olhar para a IoT especificamente, um olhar para os aplicativos que são associados a esse IoT. Então, a discussão sobre a IoT ela foi uma discussão de design de usabilidade, com foco em IoT, pensando em Smart Home, e na parte de aplicativos associados foi feita a relevância do design de usabilidade em aplicativos, né? Incluindo os aspectos de interação, navegação e adaptação. A primeira parte dessa discussão foi observado em alguns autores, tá, que determinaram o conjunto de fatores de usabilidade que teriam que ser trabalhados ali durante esse percurso, né? Então, observação de usabilidade como simplicidade e intuitividade da interface, com interfaces que reduzem a carga cognitiva e melhoram a eficiência da interação, isso sendo um fator importante nesse caso. Feedback e visibilidade, que seria um feedback claro e visível e que ajuda a prevenir erros e aumenta a confiança do usuário. A consistência e padrões, que são interfaces consistentes na ajuda na aprendizagem e reduz a curva de treinamento, algo que é muito importante, ganha muito tempo e muita eficiência quando a gente fala sobre objetos, né, em IoT. E a adaptação e a personalização, né, que seria a capacidade de ajustar configurações de acordo com as necessidades individuais, melhorando a satisfação do usuário. E também a integração e interoperabilidade, que seriam interfaces que facilitam a integração e a configuração de múltiplos dispositivos que são, de fato, essenciais para uma experiência mais fluida. Então, esses são os pontos mais importantes que a gente entendeu como design de usabilidade focando nos objetos, né? Focando no objeto em IoT. Quando a gente fala sobre os aplicativos associados, tem alguns aspectos que também são interessantes, que foram observados durante esse estudo, que é a interação e navegação, né, que seria a forma com que você vai navegar com os aplicativos, a forma intuitiva de realizar algumas tarefas ou facilitar a realização dessas tarefas. Também o gerenciamento de alertas, que é uma coisa que é muito observado dentro dos dispositivos IoT, que seria notificações que sejam claras, que sejam acionáveis e não intrusivas, né? Então, a forma com que isso vai se dar, essa relação de alertas ou de contato com o usuário, mediante ao que o objeto está sendo, que está explorando naquele momento. O design responsivo, que tem que ser adaptado, né, e funciona bem em diversas plataformas, e algo que também é um dos problemas identificados, porque, de fato, quando você observa IoTs e aplicativos, você tem aí um problema de integração, né, com diversas plataformas que existem, algumas plataformas atendem tal dispositivo, outras não, então isso é um problema importante para ser pensado. Então o design responsivo ele tem essa capacidade de observar, né, em qualquer dispositivo ser possível a integração com o objeto. A segurança e a privacidade também é uma preocupação muito grande de usabilidade, que seriam as funcionalidades que garantem a proteção de dados e privacidade do usuário, e a acessibilidade e inclusividade, que seriam diretrizes de acessibilidade para garantir interação sem barreiras, né? Uma outra preocupação importante que a gente fala sobre aplicativos. Os resultados que a gente conseguiu comparar, né, no final desse estudo seria olhando para alguns aspectos gerais que competem aí para ambas associações, né? Tanto os aplicativos associados quanto os dispositivos IoTs, eles têm aqui em comum algumas áreas que foram destacadas, né? Como, por exemplo, a gente fala sobre simplicidade, a ideia de você reduzir a carga cognitiva e melhorar a eficiência de interação e facilitar a navegação e o uso de funcionalidades principais, seriam aí essa ideia de você trabalhar com um design mais minimalista, com objetos que sejam mais intuitivos, que tenha aí um fácil entendimento ali dos usuários, então isso é uma preocupação interessante para a IoT. Também, quando a gente fala sobre feedback imediato, que seria o aumento da confiança de usuários quando você observa ali o estado da máquina e também as notificações claras. Então, são ambos elementos que combinam com essa ideia de feedback imediato. Não ter que esperar muito para poder ter ali esse retorno, não ter que ter uma espera, né, na notificação, uma espera na ação do IoT. Então, isso é uma preocupação importante. Quando a gente fala sobre consistência, tanto o dispositivo IoT como aplicativos também tem aí uma evidência interessante, como, por exemplo, quando eu falo sobre consistência na transferência de conhecimento
entre diferentes dispositivos. Isso é uma observação importante para IoT. E também uma garantia de experiência uniforme em diversas plataformas para os aplicativos associados, né? Também a personalização é importante, que a ideia de você manter a satisfação do usuário, permitindo que ele faça ajustes, personalizações, preferências individuais. Isso serve tanto para IoT, né, para os equipamentos, como também permite configurações personalizadas em perfil de usuário com os aplicativos associados, né? A ideia de integração eficaz, que seria você garantir uma experiência fluida e coesa para os múltiplos dispositivos, e também facilitação da integração, né, desses dispositivos com serviços, melhorando a usabilidade geral, né? Então, quando a gente fala sobre um pátio tecnológico, né, que virou as casas das pessoas ultimamente, a gente fala muito sobre essa ideia de integração, né, sobre dispositivos conversarem um com o outro, ou dispositivos conversarem com mais de um aplicativo. Isso acaba criando aí um ecossistema interessante residencial, né? A segurança e privacidade também ela é um ponto importante, que é você garantir que tenha proteções contra ataques cibernéticos e também garantir a integridade dos dados, e também isso envolve os aplicativos associados, porque incorpora as funcionalidades e garante proteção dos dados, né, dentro desse contexto. Algo muito importante, porque os dados são gerados pelo IoT e são recebidos por aplicações, né? Então, às vezes, tanto o controle do dispositivo, quanto também a ideia de você receber, né, esses dados serem manipulados por aplicativos, isso tem que ser protegido, né? E todos esses dados têm que ser acessíveis também. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, que é um assunto gigantesco também, uma linha muito importante, a gente inclui também o design de acessibilidade. Você tem a ideia de acessar esses dispositivos, tanto por comando de voz, por controle, ou até mesmo por feedbacks táteis, ou luzes também poderiam ser incluídos aqui. Seriam essas condições de acessibilidade que permitem aí você garantir que as pessoas possam utilizar de maneira fluida, né? E também garante que os usuários possam interagir sem barreiras no aplicativo, né? Então essas garantias são importantes. Então esses são os aspectos mais fundamentais quando a gente fala sobre design de usabilidade, pensando em IoT e pensando também em aplicativos associados. Então esses conceitos que foram trabalhados nesse artigo, ele tem essa ideia de evidenciar, né, essas categorias, evidenciar aquilo que foi trabalhado. Conclui-se então, né, que a usabilidade é importante para uma interação satisfatória com os dispositivos IoTs e seus aplicativos, garantindo uma experiência intuitiva e acessível. E a adoção de um design centrado em usuário ajuda a criar essas interfaces mais simples, promovendo confiança, integração e eficiência em dispositivos, especialmente em ambientes como smart homes, que a interoperabilidade é tão essencial, né? E em futuras pesquisas, a ideia seria de explorar métodos de avaliação de usabilidade que considerem diversidade de dispositivos e cenários, né? Então, a gente sente uma falta disso na literatura. Uma personalização das interfaces, adaptando a preferência de usuário, também merece maior atenção. E também buscar melhorar, né, a experiência de usuário quanto à eficiência de sistemas IoT em diferentes contextos, como em ambientes domésticos, mas também observando em ambientes corporativos. O que eu acho importante também evidenciar nesse finalzinho é que esse campo é um campo muito aberto. Ele é um campo que está começando a ganhar corpo, está se expandindo, e às vezes observar detalhes importantes do uso, de como que o usuário final, né, esse usuário, ele vai interagir com a peça, com a transmissão dos dados, com aonde esse dado vai estar armazenado, como que ele vai controlar isso tudo, como que vai ser essa experiência conjunta, é um desafio muito grande. As empresas ultimamente têm aí observado um crescimento muito grande de produtos sem se preocupar, às vezes, com contextos que acabam interferindo diretamente na experiência de usuário. Então, essa análise que nós fizemos nesse artigo é mais um alerta para que esse tipo de princípio, né, da usabilidade possa estar presente não só no IoT, não só em aplicativos associados, mas no conjunto como um todo, que seja uma experiência fluida, que a experiência do usuário comece no equipamento e termine na aplicação, e que isso seja uma coisa sincronizada, né? Que seja uma coisa, um ciclo que não tenha diferenciação, né? Esse eu acho que seria um dos maiores desafios aí desse tipo de aplicação e desse tipo de projetismo de equipamento. Também, para poder facilitar um pouquinho a compreensão de como que os trabalhos selecionados foram trabalhados, então a gente trouxe aqui os artigos que foram observados e também o que fala cada um dos artigos, né? Observando aí os objetos como framework, objetos de aplicação,
e também a usabilidade, interoperabilidade, privacidade, escalabilidade, sustentabilidade e custo-benefício. Então, os artigos que citam esses princípios foram listados para que vocês possam acompanhar. E também tem uma síntese com os mesmos parâmetros com os trabalhos que foram analisados. Tá? Então, com essa tabela, a gente consegue contribuir observando o que cada um dos autores falou sobre cada um dos aspectos, permitindo que estudos futuros possam se basear nessa revisão de literatura. Tudo bem? Então, eu deixo aqui o meu contato, tá? Tanto e-mail quanto WhatsApp, e deixo também o link do QR Code aí, para que vocês possam acessar e ler o artigo completo, e eventualmente, caso tenha, possam tirar dúvidas comigo também sobre essa produção. No mais, desejo muito sucesso a todos, espero que tenham gostado desses momentos que passamos aqui, falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, e sigo aí à disposição.